Passo a palavra ao eminente relator. Senhora Presidente, senhores ministros, em primeiro lugar, eu louvo as sustentações, as manifestações do eminente advogado e também do ilustre representante do Ministério Público. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu provimento ao recurso eleitoral a fim de julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral para cassar os diplomas dos candidatos eleitos e suplentes, bem como declarar a inelegibilidade dos agentes responsáveis pelo abuso de poder decorrente da fraude no cumprimento dos percentuais de gênero previsto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Em razão disso, a referida Corte cassou os diplomas expedidos, e aqui eu listo no voto o nome de 20 vereadores que compõem essa coligação PR-PTB, dos quais 14 são homens e 6 são mulheres. Também foi declarada a inelegibilidade de 8 desses 20, em função do que se entendeu que eles teriam efetivamente participação direta. Os recorrentes apontam ofensa, como foi dito, ao artigo 373 do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que não constam dos autos elementos probatórios suficientemente robustos para a comprovação da fraude. Alegam que não podem ser considerados suficientes para a cassação dos diplomas o aporte diminuto de recursos na campanha, a não realização de campanha e a baixa votação, uma vez que a agremiação e os seus demais candidatos não podem influir na esfera da liberdade das candidatas que figuram com o objetivo do cumprimento da cota de gênero. Em relação ao que foi dito na tribuna, eu leio o trecho do acordo do desembargo de declaração, onde a Corte assim se manifestou. Logo, os depoimentos colhidos em sede de PPE, por si só, não ensejaram o provimento do recurso e a procedência da ação. A solução da lide decorreu da análise das provas documentais constantes dos autos e expressamente referidas pelo venerando acordo, tais como as discrepâncias de origem nos valores das doações recebidas por cada candidata, conforme comprovação na prestação de contas, e o número de votos recebidos por cada uma delas. Registre-se que, ao contrário do arguído pelos embargantes, não é possível a colheita de depoimento pessoal das candidatas requeridas em juízo, uma vez que tal ato tem por finalidade a obtenção da confissão, o que não é admitido por essa justiça especializada. Voltando ao voto propriamente dito, à página 8, eu trago os fundamentos que pautam os argumentos que trago no meu voto e estão das páginas 8 a 13. Eu não vou lê-los porque eu trabalho cada um deles depois no próprio voto, na essência do próprio voto. Prossigo eu à página 13. De acordo com o trecho acima, a conclusão acerca da ocorrência da fraude teve como lastro elementos indiciários comuns a todas as candidatas envolvidas, tais como votação zerada ou ínfima e a ausência de registros relevantes nas prestações de contas. Além desses elementos, a Corte de origem considerou circunstâncias particulares de cada uma das candidatas adiante explicitadas. A candidata Maria Aparecida Rosa de Oliveira obteve 12 votos, teve registro de arrecadação de campanha e se elegeu suplente. Afirmou que concorreu com o objetivo de ser eleita e que não teve notícia de que outras candidatas teriam concorrido apenas para completar a cota de gênero. Analice Adorno Teixeira, por sua vez, declarou que participou do pleito por influência familiar e para ajudar o candidato a prefeito de alcunha Nenê. Afirmou, ademais, que perdeu o interesse de concorrer quando o referido candidato a prefeito foi impedido de participar da disputa. Esclareceu que, embora seja parente de Maria Alice Ferreira Adorno Teixeira, entendeu que ambas poderiam concorrer, por terem círculos de amizade diferentes. Maria Alice Ferreira Adorno Teixeira confirmou ser mãe de Analice Adorno Teixeira e, por motivos semelhantes, participou por influência familiar e perdeu o interesse em fazer campanha quando o candidato Nenê foi impedido de concorrer. Afirmou que não pensou em cota ao querer lançar a sua candidatura, mas manteve o seu nome para não prejudicar o partido. Renata Aparecida de Souza afirmou que não concorreu nem fez campanha, embora tenha participado da convenção partidária. Afirma que decidiu apoiar outro candidato. Confirmou que disputou com Juliana de Souza Poli, sua filha, bem como que é de família de pessoas ligadas à política.
Noêmia Rafael de Melo Pedreira declarou que concorreu apenas para que o seu partido atingisse a cota de gênero, sem pretensão de fazer campanha. Esclareceu que sua participação foi voluntária. Em resumo, 4 candidatas reconheceram vínculo de parentesco e, mesmo assim, disputaram o mesmo cargo. 4 também reconheceram que concorreram para ajudar o partido e 3 delas reconheceram que a candidatura foi lançada apenas para atingir a cota de gênero. A despeito da moldura fática do acordo regional não descrever conduta que se possa enquadrar em um dos vícios de vontade típicos à fraude, entendo que o conjunto de circunstâncias descrito pelo Tribunal de Origem, votação pífia ou zerada, similitude na prestação de contas, existência de vínculo de parentesco entre candidatas ao mesmo cargo, ausência de propaganda eleitoral, não comparecimento às convenções, influência de dirigentes partidários na tomada de decisão e empenho na campanha eleitoral de outrem, é suficiente, ao meu entender, é suficientemente robusto para a comprovação do ilícito eleitoral. Situação semelhante foi enfrentada por esta Corte no julgamento 193/92 da relatoria do ministro Jorge Mussi. É um caso conhecido por todos. Prosseguindo, eu digo, conforme me pronunciei no referido julgamento, na parte em que convergi com Sua Excelência o ministro relator Jorge Mussi, entendo que as circunstâncias referentes à realização de atos de propaganda, à movimentação financeira de campanha e ao número de votos obtidos pelas candidatas devem ser ponderadas com cautela, no que respeita à aptidão delas, especialmente de forma isolada para a caracterização do ilícito. Entendo que, em princípio, afigura-se exigível, a exemplo da hipótese dos autos, a conjugação concomitante desses elementos, além de outros típicos do concílio fraudes, ou seja, da manifesta intenção de desvirtuamento da finalidade estatuída no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Afinal, como é ser disso, não há lei que obrigue limite mínimo de gastos eleitorais ou determine a realização de atos de propaganda eleitoral, sendo certo, ademais, que os partidos políticos têm autonomia constitucional para dar maior ou menor ênfase a este ou aquele candidato, mormente tendo em vista a finalidade de cooptação de votos vigentes no sistema proporcional e segundo a adoção de estratégia política eleitoral. Nesse sentido, este tribunal já assentou que, aspas, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição e o artigo 3º da Lei 9.096 asseguram aos partidos políticos autonomia e competência para decidir questões internas. Cabe à Justiça Eleitoral, portanto, atuar excepcionalmente em casos de flagrante violação às normas legais e ou estatutárias, com inequívocos reflexos no pleito. É o precedente ao mandado de segurança 0660-1175, relatoria do ministro Barroso. No ponto, as agremiações políticas dispõem de discricionariedade regrada para decidir quais candidatos merecem ou não, por exemplo, obter apoio financeiro, ressalvando apenas que o desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos legitima a intervenção do Poder Judiciário em sua autonomia, a fim de resguardar as bases legais do regime democrático. Além do desempenho eleitoral, além disso, o desempenho eleitoral não é algo que está sob o controle das agremiações, do que se poderia inferir automaticamente quebra da normalidade das eleições a partir das condutas partidárias. De qualquer sorte, no caso dos autos, além das já citadas circunstâncias, foi constatada a atuação direta de pelo menos 2 outros filiados com proeminência dentro das estruturas partidárias, com vistas à cooptação de candidatas que admitiram não ter participado das convenções, nem ter intenção de concorrer, só vindo a requerer o registro de candidaturas para o preenchimento de cota de gênero. Trata-se, por exemplo, do caso da candidata Maria Alice Adorno Teixeira, cuja decisão teve influência do seu filho e presidente do Partido da República no município, Paulo Francisco Teixeira Júnior. O mesmo se diga em relação a Renata Aparecida de Souza e a Juliana de Souza Poli, cujas decisões foram influenciadas por Adriano Mazzoni, o qual também foi candidato ao mesmo cargo e reconhecido por uma testemunha como, entre aspas, presidente do partido. Portanto, a tríade de elementos indiciários, baixa votação, similitude nas prestações de contas e inexistência de atos de campanha, somam-se circunstâncias qualificadoras do cenário de fraude, por exemplo, a disputa de parentes ao mesmo cargo,
o não comparecimento às convenções, o apoio deliberado a outros candidatos ao mesmo cargo, a intenção declarada de concorrer apenas para compor a cota de gênero e, mais importante, a influência de terceiros integrantes da cúpula das estruturas partidárias envolvidas. Diante disso, partindo-se das premissas fixadas no referido precedente, e entendo que a conclusão da Corte de Origem se lastreou em elementos suficientes de prova, cuja eventual revisão esbarraria na vedação da súmula 24. De outra parte, ainda que não tenha sido objeto do recurso, ressalto a título de opter dictum que a conclusão da Corte de Origem, no sentido da cassação de diploma de todos os beneficiários da fraude e da declaração de ineligibilidade dos respectivos autores, afigura-se compatível com quanto decidido já no referido precedente, o RESP 19392, que, por maioria quanto a esse ponto, vencidos, salvo engano, eu, o ministro Fachin e o ministro Og, a Corte definiu que tem que ser extensivo a todos os componentes da coligação. E eu, atento ao princípio da colegialidade, me filio agora, embora discorde na origem, a esse fundamento. Em face do exposto, deve ser mantida a conclusão da Corte de Origem, porquanto está alinhada com precedente específico alusivo às eleições de 2016. Por essas razões, senhora presidente, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto por Paulo Francisco Teixeira Júnior, Luiz Adriano Mazzoni, Rogério Antônio Castilho, Luiz Carlos Fagioli, Carlos Fernando Stafoge, Mário Henrique Simões de Souza, Joel José Francisco, Marcos César Processo Oller, Lincoln Marcos Alves de Paula, José de Fátima Avante, José Caetano Maimone, Luiz Carlos Ferreira de Souza, Natal Raimundo, Paulo Roberto Martins Iniesta, Maria Aparecida Rosa de Oliveira, Noêmia Rafael de Melo, Maria Alice Ferreira Adorno Teixeira, Renata Aparecida de Souza, Analice Adorno Teixeira e Juliana Souza Poli. Além disso, voto no sentido de julgar prejudicada a ação cautelar proposta por Carlos Fernando Stafoge, Mário Henrique Parreira de Simões de Souza, Celso dos Santos e Luiz Carlos Fagioli, revogando-se a liminar outrora deferida, razão pela qual fica também prejudicado o agravo interno contra ela apresentada. Como voto, senhora presidente? Agradeço.